Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai revisitar o Bolt, né, que é uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial para criar aplicações do zero. Então eu já gravei um vídeo aqui no canal com introdução sobre essa ferramenta, então se você ainda não conhece e quiser saber, né, o overview geral sobre essa ferramenta, lá você vai ter uma introdução. Nesse vídeo aqui é para mais compartilhar a experiência que eu tive nos últimos dias trabalhando com essa ferramenta, como também responder algumas perguntas do canal e de amigos também que fizeram sobre essa ferramenta. Então aqui, né, eu fiz umas alterações sobre a aplicação que a gente tinha criado anteriormente. A aplicação era gerenciamento de atividades do meu pet. Né? Então daí ele criou uma landing page do zero, né, com todos os pacotes, tudo que você precisa ter. Então a gente consegue, né, ter um preview da aplicação e visualizar o código desta aplicação. Então, primeiramente, né, alguns pontos que eu não tinha mencionado no vídeo anterior. Então, aqui, durante a nossa conversa, então notem que eu já fiz várias, né, perguntas nessa conversa aqui, a gente tem uma opção de desfazer. Então, essa opção de desfazer, eu posso voltar às alterações que foram feitas. Então, eu posso reverter a última alteração. Então, caso eu tenha feito um prompt que não foi o resultado esperado, eu posso utilizar essa funcionalidade. Mas isso só vai aparecer quando a gente tiver já uma conversa rolando por muito tempo. Então aqui, né, eu posso desfazer. Então eu vou pedir para reverter. Então ele vai reverter todas as alterações. Então a partir daí, né, eu posso ver outras opções de fazer o rollback. Então, vamos dizer que na última alteração também não foi o que eu queria e eu posso também fazer essa reversão. Mas lembrando que essa reversão, ela usa aí os tokens da versão gratuita, ok? Então, na versão que eu utilizei no vídeo anterior, era a versão gratuita e lá você tem um limite diário de tokens por dia. E esse limite, acredito que é de 100 mil tokens, mas isso acaba muito rápido se você trabalhar de uma seguinte forma. Então esse é o meu primeiro feedback. Se você cria a aplicação do zero, as informações vão ser extraídas e você tem aqueles tokens a partir do seu prompt, como também o resultado gerado. Então, geralmente, quando você trabalha com IA generativa, o cálculo dos tokens vai ser baseado com a entrada do prompt e a saída também. E no caso, quando você trabalha com alterações, então no caso você já vai ter como entrada todo o projeto que você criou, mais o seu prompt e depois você vai ter a saída sendo gerada. Então, num cálculo básico aqui, vamos dizer que seu prompt ele vale, né, 100 tokens, mas claro, o resultado gerado vale 1000. Então, no caso, você tem 1100 como uso total. Então, no caso, se você faz uma alteração, ele vai pegar aqueles 1100 tokens, porque ele vai pegar o contexto da conversa e o projeto gerado, e daí ele vai gerar mais 1000 tokens. Então, no total, você vai consumir aí na 2.100 tokens ou 2.200 se você fizer outro prompt. Então, nesse caso em particular, né, a alteração vai consumir bem mais tokens. Então, no caso, você tem uma aplicação e você fizer aí por volta de 5 alterações nessa aplicação, dependendo da alteração que você faça, você já usa o limite diário de tokens. Então é um ponto em particular que até o próprio time do Stack Blitz, né, que é responsável por essa ferramenta, está consciente. Eles fazem aí lives no canal da Stack Blitz, onde eles falam das melhorias da plataforma e uma das melhorias que eles estão tentando implementar é essa questão de atualização por linha. Porque também, além disso, né, quando ele regera o arquivo, ele regera o projeto todo. Diferente do Cursor, por exemplo, quando ele regera um arquivo em particular, ele só altera as linhas onde foram pedidas aquelas alterações. No caso do Bolt, não. Ele vai gerar de forma local e vai gerar todos os arquivos que forem relacionados àquele pedido. Então, no caso aqui, a gente tem essa opção de voltar, mas lembrando que voltar vai consumir tokens. Também um primeiro ponto negativo, né, da minha experiência, essa questão de atualizações, consumir vários tokens. Então, o ideal que eu vejo essa ferramenta é como se fosse uma prototipagem
para um passo inicial de um projeto. Então você quer ter uma ideia, você quer ter um passo inicial, aí daí você consegue fazer essa transição. Então outra pergunta que fizeram aqui no canal, referente a essa ferramenta, que também é algo que eu tive experiência, falaram, Felipe, eu quero baixar esse projeto, como é que eu faço? Então o caminho que eu achei, o caminho mais fácil que eu achei foi abrir o Stack Blitz, que é o projeto inicial do Bolt, né? Esse projeto passou por muito tempo simplesmente focado nessa IDE que funciona dentro do browser. Então, quando você vai para o Stack Blitz, você consegue ter acesso a todo o projeto. Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse projeto em particular e você vai criar um repositório. Então, quando você cria um repositório, daí você tem todos os seus arquivos dentro do seu GitHub. Então, você pode baixar esses arquivos, né? Então, nesse caso aqui, eu posso renomear o repositório que eu quero trabalhar e daí eu posso continuar esse projeto. Também tem um vídeo aqui no canal, né, sobre o Cloudflare Page. Você pode fazer o fork desse projeto e depois usar o Cloudflare Page para fazer o upload desse projeto. Agora, um ponto bem interessante também que você deve ter cuidado, esse projeto em si, né, eu tive um alerta recentemente, né, eu utilizei a API do Google Gemini e eu coloquei a API, né, direto no arquivo. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu fiz aquela conexão com o GitHub, aquela chave da API foi direto para o meu GitHub e ficou público. Então, muito cuidado com isso. Se você está colocando alguma API pública aqui, né, se você migrar o seu projeto para o GitHub, o ideal é você remover essa chave para que ninguém use essa chave. Ou claro, se você tiver essa chave, você pode, dependendo da ferramenta, Google Cloud ou Firebase, você restringir para uma URL e somente as aplicações rodando naquela URL vão conseguir ter acesso àquela API, ok? Então, né, isso é um dos pontos que você precisa ter de atenção referente a migrar o projeto para o GitHub, né? Se tem alguma chave, cuidado com essa chave se ela tiver algum risco de ficar pública. Beleza? Então, esse é alguns dos feedbacks. Outro ponto negativo que eu vi dentro dessa ferramenta Bolt, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui simular essa mesma situação. Então, eu vou voltar para Home aqui. Então, deixei o meu projeto fechado. E se eu quiser revisitar aquele projeto, eu tenho uma sidebar, então tenho vários testes aqui. Mas se eu selecionar um projeto muito antigo, né, então tem até outro aqui, Modern Diary Application. Então, se eu pegar um projeto muito antigo, o que pode acontecer é isso aqui. Eu não tenho mais acesso ao histórico da conversa. Então, muita atenção, né? Se você está mexendo no projeto e o histórico daquela conversa faz sentido para você, se você fechar aquela janela por muito tempo, você vai perder aquele histórico. Então, isso também é outro ponto negativo, né? Eu não sei agora, porque assim, quando eu criei esses projetos, eu estava na conta gratuita. Não sei agora com a conta paga, né? Que eu estou testando a conta paga, ele vai manter o histórico dessas aplicações. Então, outra pergunta que me fizeram aqui, referente a banco de dados, né? Falaram, Felipe, não tem como, né, criar back-end com Bolt. Depende porque esse tipo de aplicação, ele roda em um web browser via web, tem um web container, a tecnologia que ele usa. Então, tem sim uma restrição de criar bancos de dados locais. Então, muitos desses exemplos aqui que a gente tem, utiliza local storage para fazer o armazenamento dessa informação. Então, aqui tem a telinha do PET. Então, todo esse tipo de informação fica no meu local storage. O que vai acontecer é, se outro usuário utilizar essa aplicação, ele não vai ter acesso a essa informação porque simplesmente está naquele browser do outro usuário. Então, uma alternativa para esse tipo de questão é utilizar soluções que são back-ends como serviço, né? Back-end as a service, que é o Firebase, Supabase, entre outras aplicações. Você define a estrutura do banco de dados e você só chama a API, né, para fazer a comunicação da leitura e da escrita de dados. E toda a parte do back-end ela fica abstraída porque aquela estrutura, né, do back-end as a service, ela é serverless, então ela é toda otimizada para isso. Então, nesse caso aqui, né, se a gente quisesse salvar essas informações no Firebase, por exemplo, então, eu posso... Então, no caso aqui, né, eu pedi, né, para ele salvar essas informações no Firebase e associar esses dados ao meu e-mail. E daí ele vai começar a regerar o projeto, então regerando um package JSON, porque a gente vai precisar instalar os pacotes do Firebase, como também
vai fazer a parte de inclusão do serviço do Firebase na minha aplicação e vai, né, começar a gerar esse tipo de informação. Então, notem também, né, que eu fiz o prompt em português, ele faz a tradução e continua a conversa em inglês. Então, aqui ele está dizendo, né, que eu pedi para associar por e-mail, então ele deduziu que eu precisaria de uma autenticação com o Firestore. Então, o que foi que ele fez agora? Criou uma telinha de autenticação e também criou uma configuração. Daí ele falou, né, que para você atualizar esse projeto agora, eu vou precisar fazer os seguintes passos, porque ele não vai ter acesso à minha conta do Firebase. Então, aquele tipo de informação agora que era salvo localmente no local storage, agora ele vai ficar armazenado em um serviço que é o Firebase. Daí ele diz, olha, para você concluir essas tarefas, aí ele vai dar o passo a passo, né? Criar um projeto no Firebase, como também habilitar a autenticação, né, no Firebase Console e criar uma aplicação web associando a esse projeto, o Prompt Tracker. E daí, né, eu vou ter que incluir o ID dessa aplicação e todas as chaves que ficaram aqui no arquivo. Então, deixa eu só abrir o arquivo aqui. Então, a gente tem agora, na parte de serviços, eu tenho a parte do Firebase, então a gente vai precisar dessas informações, né? Da API Key, da autenticação, o domínio de autenticação, o ID do projeto, o Storage Bucket, que esse tipo de informação você consegue tudo dentro do painel do Firestore. Também fiz outros testes com o Supabase, que é outra alternativa um pouco mais barata que o Firebase, que é Supa, né? Não é Super, é Supa, né? Que também vai funcionar da mesma forma. Se eu quisesse alterar esse tipo de projeto, em vez de Firebase para o Supabase, era só lá no prompt dizer, eu quero fazer essa alteração com o Supabase. Esse é um tipo de solução. Outro tipo de solução é escrever dados em arquivo de texto, MDX ou MD-File, né, que é Markdown. Né? Por exemplo, foi um exemplo aqui que eu tive com a criação de um blog, então eu pedi para ele criar um blog com Next.js. E ao primeiro ponto, né, eu pedi para ele fazer um self-hosted na Strap, né, ele não conseguiu fazer e ele apontou como solução já deployar uma solução com o Strap e fazer a conexão com essa aplicação ou utilizar arquivos locais com MDX. Nesse caso, né, para um controle de páginas ou estrutura de blog. Né? Então, neste ponto aqui, ele fez esse tipo de solução. Aqui está rolando algum erro, então vou pedir para ele tentar solucionar esse erro. Então, ok, a gente tem aqui a estrutura gerada, então é isso, né? Esse vídeo foi mais, né, responder perguntas e a gente ter esse tipo mais de interação mais solta. E se você tiver mais perguntas sobre o Bolt, é só deixar aqui nas caixas de comentários. Se ainda não segue o canal, né, lembrando, me sigam, né, que a minha meta é a gente chegar no final do ano com 4.000 inscritos, então, por favor, isso vai me ajudar bastante aí, né, se você começar a me seguir e partilhar esse conteúdo, ok? E um abraço e até a próxima. Falou, tchau!